Nossa dica de hoje é sobre um erro muito comum dos nutricionistas em querer limitar ingredientes e nutrientes. Então, muito cuidado nesse procedimento. Vamos exemplificar o que estamos dizendo. Observe vocês que o máximo aqui para todos os ingredientes é 100, ou seja, o programa tem toda a liberdade de colocar a quantidade que ele entender que é necessário. Mas você, como nutricionista, está olhando e realmente acompanhando o que o programa matematicamente está fazendo. Então, é uma liberdade? É uma liberdade ir até 100, mas você está de olho, é uma liberdade vigiada. Por quê? É a responsabilidade nossa de estar aí com coerência, entendendo, afinal, o que está sendo feito ou como está sendo feito esse procedimento desse balanceamento. Vamos dar agora uma olhada em nutrientes. A mesma coisa. Observe que você tem em praticamente todos os nutrientes a liberdade também de não ser definido um teto, com exceção aqui do extrato etéreo. Observe que de uma forma prudente, nós já de antemão sabendo que o próprio trato digestivo ele tem limite em utilizar esse extrato etéreo, porque o excedente poderia se tornar até a tua ração laxante, e nós não queremos isso. Então nós damos o limite sim para o extrato etéreo, porque é uma questão de bom senso. Outros limites também estão aqui no balanço e na relação eletrolítica, que seriam tetos para esses valores, segundo a literatura. E por fim, observe também que a fitase, no caso da enzima que nós estamos aí dando oportunidade para o programa utilizar, nós sabemos que a matriz dela deveria estar como máximo em 2.000 FTUs. Assim diz o fornecedor da enzima. Novamente, damos essa liberdade, mas estamos acompanhando o que está acontecendo. Observe que a ração que nós estamos trabalhando aqui é uma ração para frangos de corte num padrão normal, de 43 a 46 dias a idade desses frangos. Se formos lá em formular, rodarmos essa dieta, aqui passa a ser responsabilidade do nutricionista entender as razões de alguns excedentes. Por exemplo, é muito comum o nutricionista querer aqui limitar ou exigir um teto para energia e para proteína. Essa exigência desse teto prejudica a formulação, inclusive até encarece a formulação, porque o programa precisa dessa folga para poder acomodar alguns aminoácidos. Então não seria coerente, necessário e oportuno esse tipo de exigência. Então nunca limite no máximo a energia e nunca limite no máximo também os outros nutrientes, a não ser que você tenha algo muito coerente, por exemplo, cobre para ovinos. Aí sim você é obrigado, porque senão você intoxica teu animal. Mas se você não tiver uma razão muito coerente, não faça isso, porque você perde algo muito precioso, que é poder entender alguma coisa errada que está acontecendo dentro da tua dieta. No momento que você ingesta, por exemplo, energia, que é um dos itens mais caros da dieta, você perdeu a oportunidade de ver se realmente o programa está rodando de uma forma coerente. Porque se tiver engessado também aqui a energia no teto, ele pode estar cometendo um erro de cálculo, mas como você limitou o teto, ele ficou mascarado. Então cuidado com isso. Quando você exige teto, principalmente da energia do fósforo, você está mascarando os erros da sua ração. Então é uma falsa sensibilidade que está tudo certo, e não está. Você indiretamente criou uma ilusão na sua formulação. Então muito cuidado nesses limites. Vamos voltar lá em nutrientes, e eu vou pegar exatamente essa ração. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa ração na sua totalidade, vou dar um copiar, vou aqui para um espaço em branco. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 28. Vou aqui, olha, simplesmente vou clicar aqui e colar. Então, o que eu fiz? Vim aqui até o final, dei um copiar, vou lá no 28, na primeira linha dele, e dou um colar. Para que eu estou fazendo isso?
Porque se eu tentar fazer alguma modificação segundo as recomendações de Rostanho, eu não tenho permissão, porque você está querendo alterar uma recomendação que é de Rostanho. Mas aqui você deu liberdade para essa recomendação ficar na tua mão. Então eu estou digitando aqui apenas uma ração teste para poder conferir então esses valores. Então essa é a minha ração teste. Vou escolher a ração de número 28. No momento que eu faço isso, e essa ração foi rebatida para cá, eu tenho liberdade de fazer algumas alterações. Por exemplo, vou lá em gráfico, que ainda está vinculado com a ração anterior, observe aqui você que eu tenho 5% de excedente de proteína, e também esse excedente de proteína digestível, muito comum também o nutricionista ir lá e colocar um teto, e querer cravar, como muitas vezes se diz, a dieta. E isso não tem coerência e nem necessidade nutricional de você fazer isso, porque você está complicando a formulação e criando uma ilusão matemática para esses valores. Por quê? Porque essa folga para a proteína bruta e para a proteína digestiva é necessária para quê? Para acomodar principalmente os aminoácidos que estão em 100%. Então é isso que eu quero mostrar aqui. Se eu voltar lá em nutrientes e se eu tirasse a exigência de lisina, olha só, agora sim eu tenho condições de ir lá e deletar a lisina. E vou também tirar aqui a treonina, 100%. Vou voltar lá novamente nos nutrientes e vou tirar a treonina. E vou formular de novo, correto? Olha lá, agora sem essas duas exigências. Formular e vamos ver o comportamento agora novamente do meu gráfico. Observe você que aqui eu já tenho então a proteína digestível já foi a 100%. Ou seja, a exigência de lisina e treonina, para que elas possam ser atendidas, elas jogam um pouquinho mais a proteína digestível para cima. Então, é necessário um pouquinho mais de proteína digestível para acomodar as exigências de lisina e de treonina. Mas observe que mesmo assim você tem um excedente aí novamente de 2%. Era de 5, agora veio para 2. Provavelmente nós temos outra exigência que agora está forçando essa proteína bruta a estar nesse excedente. Observe que não é nenhum aminoácido, porque todos eles estão acima de 100%. Mas se não é o aminoácido, quem está forçando a proteína bruta estar acima do mínimo? A própria proteína digestível, porque ela agora que induz a proteína bruta a estar com excedente. Vamos voltar lá em nutrientes, vamos tirar a exigência agora de proteína digestível. Isso é claro, é um exemplo, você nunca deveria estar fazendo isso numa formulação normal. Eu estou só dando um exemplo para mostrar os porquês desses excedentes. Vou voltar lá em formular, vou mandar rodar a minha dieta novamente. É claro que ele vai acomodar agora nessa nova exigência. Vou em gráficos, agora tem 100,4. Além daquela proteína digestível, tem mais alguém forçando esse excedente dessa proteína bruta. Quem que é o vilão agora? Quem tiver em 100%. O mais comportado é ele culpado desta situação. Então, quem está com excedentes, ele não tem culpa nesse valor a mais de proteína bruta. Quem é o vilão? Aqui, olha só, a valina, 100%. Volto lá em nutrientes, localizo a valina, retiro a exigência dela, volto em formular, peço para rodar novamente a dieta. Agora sim, ela ficou, como se diz, cravada nesse valor, mas sem necessidade. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Novamente em gráfico, 100%. Mas houve um ônus para fazer isso. Alguém teve que ser limitado ou até retirado. Então você desbalanceou a dieta querendo acomodar em 100% a proteína bruta. Ou seja, nunca faça isso. Nós vamos voltar à nossa dieta normal, nutrientes. Vamos lá voltar, que era a ração de 43 a 46 dias. Ela voltou na sua normalidade, com todas as suas exigências. Vamos dar uma olhada lá em formulação. Observe como ainda nós não rodamos a dieta, ela está dizendo, ó, a energia bruta não está sendo atendida, a lisina não está sendo atendida, realmente todos os que nós tínhamos retirado. E aqui nós ajustamos novamente a dieta, vocês podem observar, volta ao cálculo mais coerente nutricionalmente, mesmo que tenha um excedente aí de proteína digestível ou proteína bruta. Novamente,
A energia metabolizável sempre deve estar em 100%, valores que você sempre deve checar. Por fim, como última dica, vocês observem agora que nós incluímos aqui a impressora. No momento então que você clica aqui na impressora, você pode escolher aí qual a impressora que você deseja, ou até se for no caso PDF, da forma que você quiser salvar essa formulação. Aqui você tem então como vai ser impresso. Sempre dê o ESC para retornar, ou no caso aqui, aperte para fechar. Então basta dar um ESC e você volta ali na nossa planilha. A especificação da ração também é permitida então a impressão, a mesma coisa, basta você clicar na impressora, você pode visualizar o que vai ser impresso. Para retornar novamente, basta dar um ESC. Isso acaba sendo uma forma fácil e mais prática de você voltar para o programa. Novamente, agradecemos a atenção e sucesso aí em suas formulações. Obrigado.